Hoje a gente vai entrar num espaço incrível onde a fronteira entre ciência pura e espiritualidade profunda simplesmente se dissolve. Vamos fazer um estudo detalhado da seção Quarta Dimensão Astral, Universo em Transformações, que fica bem no primeiro capítulo do livro Os Corpos e Suas Dimensões. A nossa ideia aqui nessa análise é desvendar uma realidade oculta que está o tempo todo ao nosso redor. E vamos estruturar tudo isso de um jeito bem didático para entender de vez como a energia da mente interage com a matéria. Olha, é um tema denso, sim, mas é daquelas coisas que transformam completamente a maneira como enxergamos a realidade. E se os pensamentos fossem tão palpáveis, tão concretos quanto pedras? Para começar essa reflexão, vamos pensar na força real de uma ideia. É muito comum a gente tratar o pensamento como algo passageiro, né? Algo que fica só ali dentro da cabeça, sem peso, sem forma, sem um impacto físico direto. Mas vamos imaginar por um instante uma realidade onde essa energia mental literalmente ganha contornos e molda ativamente o ambiente. Essa é aquela premissa que dá um nó no intelecto e ao mesmo tempo traz um deslumbramento profundo. E o mais interessante é que não é só uma figura de linguagem, não. É a base literal para o que a gente vai desbravar agora sobre esse universo em transformações. E o ponto crucial é exatamente o que define essa quarta dimensão astral. Muita gente acha que o plano astral é um universo distante, a anos-luz da Terra, ou um lugar místico isolado. Mas segundo a obra que estamos estudando, não é nada disso. É uma camada super dinâmica e invisível que está, neste exato momento, interpenetrando o nosso mundo físico. A grande sacada aqui é a maleabilidade. A matéria dessa dimensão é solta, sem formas fixas. Isso faz com que ela seja incrivelmente sensível à nossa atuação mental, às vibrações do próprio planeta e aos grandes aglomerados de vida, como as nossas cidades e florestas. A mecânica de como isso funciona na prática é simplesmente fascinante. Se a gente tirar as perturbações mentais da jogada, a matéria astral tem uma tendência natural de formar uma espécie de cópia de absolutamente tudo que existe aqui no físico. Pensa no seguinte, aos pouquinhos, pequenos flocos de matéria astral livre vão sendo puxados pelo campo magnético de um objeto comum, tipo uma cadeira. Esse magnetismo puxa a matéria mais sutil e vai modelando tudo, criando uma cópia fantasmagórica quase idêntica à cadeira física. É como se fosse um reflexo magnético natural. Só que tem um detalhe importante. Essa cópia astral da cadeira, ou de qualquer outra coisa, quase nunca fica perfeita. E por que será? O texto explica muito bem que essa dimensão é um universo de transformações constantes. O ambiente lá é o tempo todo perturbado e influenciado. As vibrações da natureza, o ritmo frenético das cidades, as emoções dos seres vivos, tudo isso interfere sem parar. É literalmente um mar de energia que não fica parado um segundo sequer. A matéria astral, maleável, é puxada, esticada e reconfigurada o tempo todo por essas forças que a gente normalmente não vê. Isso nos leva a um contraste visual e emocional gigantesco na prática. O material-fonte mostra que essa dimensão está sempre mudando, seja para o lado positivo ou negativo. Pensa numa cidade bem harmoniosa aqui no plano físico. Ela vai refletir na quarta dimensão como edifícios super claros, céus lindos, tudo em perfeita ordem. Agora, no extremo oposto, uma cidade cheia de poluição e agressividade vai gerar um reflexo astral completamente tumultuado, um ambiente pesado com uma vegetação distorcida e formas ameaçadoras. Ou seja, o nosso comportamento coletivo dita, literalmente, a estética dessa realidade paralela. Tem um relato autêntico maravilhoso no livro, sobre uma projeção de consciência que ilustra bem isso. O autor conta que durante uma visita a um sítio que ele já conhecia no físico, ele percebeu que lá no astral tudo estava superlativado. A floresta estava lá, mas incrivelmente mais viva, verde, radiante. Essa experiência deslumbrante é o resultado direto de uma vibração positiva constante agindo sobre a matéria. Se esse mesmo ambiente estivesse sendo degradado, a cópia astral seria opaca, escura, sem vida. A natureza astral é um espelho exato da saúde energética do ambiente físico. E aí a gente chega num detalhe dessa mesma visita ao sítio que é simplesmente genial. O projetor notou que a casa do amigo, que no mundo físico era feita de uma alvenaria super simples, aparecia no plano astral como uma fortaleza de pedra maciça. E não foi um erro de cópia do ambiente. O texto explica que isso aconteceu por causa do desejo profundo e constante do dono da casa de ter uma residência de pedra. Aquele anseio era tão intenso que conseguiu dominar a matéria astral e reescrever a cópia magnética natural. É aquilo, no plano astral não se contrata pedreiro, mas em compensação, a mente tem que trabalhar dobrado. Mas qual seria a lógica, a mecânica por trás desse fenômeno? Bom, para o desejo modificar o astral, ele tem que ser muito forte. A vontade age como uma ferramenta de escultura que passa por cima do magnetismo físico.
Só que tem uma condição muito rigorosa aí. Para manter essa forma nova, exige-se energia o tempo todo. Se o dono da casa esquecesse desse sonho de ter a casa de pedra por um bom tempo, a energia simplesmente iria se dissipar. As paredes de pedra iam acabar desmoronando, metaforicamente falando, e a casa voltaria a ser modelada pelo campo magnético da alvenaria real. É a física da intenção acontecendo ali ao vivo. Claro que essa mesma regra tem um lado bem mais sério. Pensa bem, se os pensamentos construtivos edificam casas de pedra maciça, o que acontece com a carga de pensamentos negativos? O livro é super contundente em dizer que uma pessoa com pensamentos destrutivos ou obsessivos pode, literalmente, nuvens escuras em volta de si mesma no astral. E pior, dependendo da intensidade, essas formas mentais podem se condensar em criaturas horrendas. A matéria astral não julga o que é bom ou ruim, ela é abundante e passiva. Ela simplesmente obedece à força do pensamento, não importa se ele é maravilhoso ou aterrorizante. O que nos leva a um relato incrivelmente curioso sobre aquele momento em que a nossa mente está super solta, a hora de dormir. O autor narra uma experiência onírica onde estava voando ao lado de um pássaro gigantesco do tamanho do próprio corpo dele. A gente costuma chamar isso só de sonho maluco, certo? Mas o texto esclarece que, para quem tem facilidade de se projetar no astral, um devaneio qualquer durante o sono pode condensar a matéria rapidinho, criando ilusões super complexas, como esse pássaro enorme. Quando a mente está sem a vigilância de quando estamos acordados, ela vira uma arquiteta implacável. Mas vem cá, quanto tempo essa ilusão sobrevive por lá? A verdade é que a vida útil de um fantasma mental desses é super frágil. A matéria astral age quase como um gás, é muito instável. Para um pássaro gigante existir permanentemente, precisaria de uma multidão de pessoas focadas nele o tempo todo, simultaneamente dando aquela estabilidade. Como isso quase nunca acontece, no exato momento em que o sonhador acorda ou muda de foco, essa forma pensamento perde a força e se dissolve na hora, voltando ao estado de matéria astral livre. E é aí que entra um alerta muito importante documentado nesse capítulo. O simples fato de sair do corpo físico durante o sono não significa de forma alguma que a pessoa está vendo a realidade espiritual purinha. Mentes que não são treinadas, que carregam bloqueios e desejos não resolvidos, acabam deturpando o ambiente astral. A pessoa mistura tudo com a própria fantasia. Fica sendo uma tarefa enorme e monumental separar o que é de fato o cenário real, ou seja, o reflexo do mundo físico, daquilo que foi esculpido só pelas nossas próprias ilusões. Esse estudo detalhado de os corpos e suas dimensões deixa a gente com uma compreensão profunda e emocional. A quarta dimensão astral é, no fim das contas, um espelho vivo. Ela respira e reage diretamente à nossa energia humana. Cada emoção tem forma, cada ideia tem peso. E isso nos leva à reflexão mais poderosa de toda essa jornada. Diante dessa capacidade incrível de moldar ativamente a matéria invisível com a força da nossa atenção, que tipo de legado energético e de realidade cada pensamento diário está construindo neste exato momento? É um mistério fascinante, que com certeza merece ser continuamente explorado.